Tá certo. Ei, Michael, tu tem como colocar para mim aí a apresentação? Pronto, show de bola. Como é que tá aí? Você tá bem? Imagino, imagino. Eu também. Vou aproveitar e vou ao banheiro aqui, rapidinho. Boa noite, Kleber. Com certeza. Até para a gente poder ter esse momento de troca, né? E a gente poder conversar. Ô, Rodrigo, bacana, cara. Tá começando hoje com a gente? Seja bem-vindo, cara.
Boa. Vou fazer aqui. Estamos sim. Já tivemos muitas oportunidades, né? Daí da gente poder conversar, enfim, com certeza. Foi, em dezembro do ano passado. Com certeza. Com certeza. Seja bem-vindo, Leandro.
Perfeito. Com certeza. Certo, tranquilo, obrigado. É, ficou muito show mesmo. Tava acompanhando aqui, realmente ficou muito show. Primeiramente, pessoal, estamos vendo sim. Tá, beleza. Bem, pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né? Espero aí que todos estejam bem. Meu nome é Davi Viana. Como o Michael bem pontuou, né? Realmente eu passei por alguns percalços aí durante a trajetória, mas realmente eu precisei, né, entender um pouco aí o que é que eu precisava fazer para poder tentar mudar, né, fazer essa virada de jogo, né? E aí queria falar um pouquinho para vocês assim um pouco da minha trajetória, tá? Eu não vim do marketing digital, certo? Eu era bancário, fui bancário por muitos anos. E aí acabei decidindo, né, dar uma virada na minha vida, né, trabalhar, ter o meu próprio negócio, enfim. Quando eu entrei na Evolua, eu já tinha uma urgência, né, minha mesmo, mas assim, eu tinha aqueles clientes básicos ali de social media mesmo, não tinha nada grandioso, né. Então entrei na Evolua, comprei a ideia mesmo, né, tive essa oportunidade, mas e realmente pode descendo aí, Michael, a apresentaçãozinha, tá? Que aí, dentro desse período que eu entrei na Evolua, né, a gente acaba, pegando um pouco do gancho aí do que o Michael estava falando, a gente acaba visualizando um tempo achando que você vai conquistar as coisas muito rápido,
né? Então, assim, eu entrei, quem me acompanha aqui, né? Eu já tive uma reunião que eu quase chorei aqui com a galera, porque eu já estava no meu terceiro mês, eu não conseguia vender nada, absolutamente nada, mas dentro de uma apresentação, acho que você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que é Felipe o nome dele, não lembro agora. Mas tive uma oportunidade de conversar com ele no privado, né, para poder entender algumas coisas que eu pensei, rapaz, esse cara, o que ele faz diferente? Porque ele tem a mesma coisa que eu aqui, né? Ele é mais desenrolado, ele é mais alguma coisa assim do tipo? Não. Então eu preciso fazer o meia-culpa, né? Tentar entender do que de fato eu sou bom e ter a humildade de poder entender também de fato o que é que eu posso melhorar, né? Então, após essa reunião, acho que foi em maio, né? Tive esse momento com o Felipe, conversei, falei algumas situações que eu vinha ocorrendo comigo, porque eu acabava visitando muito porta a porta, né, pessoal? Eu não investia em tráfego, né? Eu não investia em tráfego pago, visitava muito porta a porta, assim, de passar o dia todo mesmo na rua. É, levei muito não, você pode ter certeza, muito não mesmo, de negócios que eu achava que ia dar certo, não dava. Já fiquei mais de 3 meses sem fechar absolutamente nada e assim, realmente bati uma depressão na gente, né? Porque a gente ficava tipo, pô, o que é que eu tenho, o que é que os outros têm que eu não tenho, né? Eu ficava vendo cases aí de várias pessoas, né? A Graziella também, né? Que é uma pessoa que eu já tive a oportunidade de conversar também. E eu ficava tentando entender, rapaz, assim, o que é que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo dar certo? Porque se tem alguém dando certo, eu também tenho a mesma possibilidade de dar, né? Então foi aí que eu decidi, no mês de maio, fiz o meia-culpa, né? Eu também era muito essa pessoa que eu botava a culpa no mundo mesmo, tipo, cara, todo mundo tem culpa menos eu, né? E fiz o meia-culpa para poder tentar entender o que é que de fato eu podia melhorar. Então eu abaixei a bola um pouco no mês de maio e procurei tentar entender o mercado que estava ao meu redor. Tentar me juntar com pessoas que poderiam me escalar, né, futuramente, futuras vendas, né, fazer um bom network. Então, hoje, atualmente, eu sou membro da comunidade Elite de Social Media, né, do Walter Azevedo, não sei se vocês conhecem, mas é a maior comunidade de social media do país. Hoje também sou um mentorado do Pedro Sobral, tá? De tráfego pago. Entrei no desafio de tráfego pago que teve dele agora recentemente também. E caí mesmo em cima de estudar, de tentar entender como que é o mercado, né? Quais são as nuances, o que é que eu posso fazer para poder tentar melhorar, né? O que é que eu estava fazendo de errado e tirei o meu mês de maio, tirei um mês, mantive os clientes que eu já tinha, mas tirei um mês inteiro para poder tentar estudar esse mercado de fato, para poder entender o que é que eu posso melhorar. Então passei a estudar melhor também as plataformas, como Instagram, YouTube, abri um canal no YouTube também. Passei a tentar entender como que funcionam essas plataformas, como que eu posso utilizá-las da melhor forma, como eu posso ser mais assertivo, né? Então, desde então, eu parei para pensar e tentei agir para eu poder tentar dar essa virada de jogo. Porque, pessoal, assim, eu não sei qual é alguns casos de vocês, né? Mas assim, eu fiquei 3, 4 meses assim sem vender absolutamente nada, né? Então foi muito importante eu fazer essa meia culpa, fazer com que eu tivesse a humildade de poder entender, né, que eu precisava melhorar e que de fato eu precisava buscar conhecimento. E aí eu acho que o Michael falou uma palavra muito importante agora, nesse momento de introdução dele, que é prioridade. Quais são as minhas prioridades hoje? Né? A minha prioridade é eu ficar só em casa mesmo, ver o que é que vai vir, o que é que não vai. Né? A minha prioridade é eu poder estar numa reunião quase 9 da noite, dentro de um quase final de semana chegando. Quais são as minhas prioridades? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, se meia culpa, é entender quais são de fato as minhas prioridades. Porque não adianta a gente parar para poder pensar e tentar culpar o mundo do que está acontecendo. Ah, porque aquele fulano não quer fechar comigo, não sei o quê. A responsabilidade está dentro de mim. Né? Eu acho que a partir do momento que eu tive a humildade de poder tentar entender que de fato eu precisava buscar conhecimento, eu realmente consegui ter uma virada de chave. Né?
Até brinquei com o Michael numa reunião que a gente teve, que eu me atrasei um pouco, porque eu tinha acabado de fechar um contrato de gestão de tráfego, né, Michael? E então assim, quando eu comecei a entender que de fato o poder está comigo, não com o outro, as coisas realmente começaram a mudar para mim, né? E estou muito feliz porque esse mês é o mês do meu aniversário, é um mês que eu não tinha expectativa para muitas coisas, né? Mas já venho aí, só esse mês eu já fechei mais vendas do que de dezembro para maio, só para vocês terem ideia, né? O meu forte, ele é social media e tráfego pago, tá? Estou me especializando agora em sites para poder entender também como que funciona site, landing page, loja virtual, para eu poder de fato entrar também dentro desse mercado e eu poder, junto com a Evolua aí, eu poder passar essas demandas, né? Terceirizar essas demandas, né? Porque é o mercado que eu vejo que cresce muito, o Felipe, salvo engano também aí, acho que a Graziella, eles acabam comercializando muito esse serviço e acabam tendo um retorno muito bom, né? Mas para poder falar para vocês, né, de fato, como que a partir do momento que eu comecei a acreditar mais em mim, as coisas mudaram, né? A Silene, né, falou aí. Sim, de fato, aproveitando esse gancho do que você está falando, algo que eu percebi que eu poderia fazer também eu entrei no Instagram, busquei a Evolua, né? Os licenciados, as diversas agências Evoluas que tem espalhadas pelo país e tentei começar a entender o que é que eles estavam fazendo, né? Que eu poderia também fazer para poder melhorar, né, o meu business. Então, a gente tem a ferramenta do Instagram, por exemplo, aí para poder conversar com outros licenciados, né? Eu converso com muitos, né, por aí também, e a gente tem essa oportunidade de trocar essa ideia. Tem licenciado, né, que também, por exemplo, quando ele faz algum criativo, alguma coisa, a gente conversa entre si e a gente troca o criativo, porque o dele se encaixava para mim naquele momento, né, e o meu para ele, né? Então, voltando a esse assunto para poder explicar um pouco mais para vocês, eu passei realmente por muita dificuldade para poder conseguir chegar onde eu cheguei agora, né? E não foi algo que foi assim da noite para o dia, né? Como o Michael bem pontuou, eu iniciei em dezembro, né? Meu filho nasceu em janeiro, assim, só para vocês entenderem um pouco também assim, né? Do contexto da minha história, né? Meu filho nasceu em janeiro e realmente eu passei por muita dificuldade porque eu não conseguia escalar, era muita preocupação, muita coisa. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que eu precisava priorizar, dar prioridade para outras coisas, né, buscar estudar, buscar entender como que funciona o mercado ao meu redor, as coisas elas de fato começaram a fluir mais para mim, né? E a gente está aqui no dia 20 de junho e eu tenho a oportunidade de poder estar conversando aqui com tanta gente boa, né, aproximadamente aí 51 pessoas, para poder estar falando que em 20 dias de um mês eu fechei mais do que 5 meses do que eu trabalhava, né? De dezembro a maio, sem fazer nada, absolutamente nada. Assim. Alguns contratos de social media, mas eu não conseguia fechar absolutamente nada, porque realmente eu acabava focando no problema. Deixei de focar completamente na solução. Tá. Sim, sim. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Sim, claro. Não,
Não, tranquilo. E assim, pegando o gancho do que você está falando, né? Eu tinha colocado realmente de fato na minha cabeça, né? Essa é a minha oportunidade. Eu preciso fazer dar certo. Por mais que a vida ela tivesse realmente tantos percalços assim para poder resolver, né? Eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu investi, então eu preciso fazer isso dar certo. Então, por mais que eu tivesse enfrentado tantas dificuldades, a resiliência realmente é algo que sempre fez muita parte de mim, até porque eu vim desse mercado bancário, não sei se tem algum bancário aqui, das 50 pessoas reunidas, né, algum ex-bancário, mas assim, realmente é um mercado que realmente tinha que ter muita resiliência e muita força de vontade, né? E principalmente é algo que eu sempre, graças a Deus, sempre soube trabalhar também, é o gerenciamento das minhas emoções, né? Então, de fato, durante esse período, eu acabei deixando o problema como foco e tinha acabado de esquecer de que o resultado estava ali na solução, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava seguir por essa linha. Tirei um mês para eu poder entender como que funciona o mercado. Me conheci várias pessoas boas, entrei em comunidades de marketing aqui na minha cidade, Fortaleza, Ceará, né? Tive a oportunidade de entrar na comunidade de Social Media Elite também, onde eu aprendi muita coisa, aprendo ainda, né? Inclusive hoje à tarde eu tive uma mentoria e amanhã já tenho outra também, né? No caso da comunidade do Pedro Sobral. Então assim, eu sempre busquei agora, né? A partir desse momento, me reunir com pessoas que pudessem me levar para frente, né? Porque assim, parar para poder deixar o pensamento consumir você. E não deu certo, eu não vou conseguir, né? Não, ninguém quer fechar. O resultado não vai vir, né? Então, comecei a investir em tráfego, aí vem a parte também que é muito importante vocês entenderem do investimento. Então, tive que investir na comunidade Social Media Elite, investir na comunidade do Pedro Sobral, investir em entender como que funciona o tráfego pago, né? Estou começando a aprender a eu mesmo fazer as minhas próprias campanhas, obviamente muito bem assessorado, né, pelo nosso gestor aqui da Evolua, né? Mas de fato a gente tem que se mexer. A gente tem que se mexer, ficar parado assim realmente não adianta, né? Outra coisa muito importante também que eu fiz, né, que o Michael até brincou dizendo que eu estava mais magro, né? Mas, 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 por exemplo, né, é muito importante que para o corpo funcionar a mente também tem que estar estável, gente. Então, assim, procurei, assim, né, cada um tem a sua forma, né? Mas eu procurei ocupar minha cabeça também com atividades físicas, né, onde eu pudesse extravasar para eu poder ter um atendimento melhor para os clientes, né? Ter esse momento onde eu vá fazer as minhas visitas, onde eu consiga fazer o meu cronograma, né? Algo que eu não tinha também, eu sempre saía muito na doida, assim, né, pessoal? Eu não marcava reunião, pelo contrário, eu ia passar o dia na rua, né? Então é muito importante também a gente entender que a gente precisa, né, de fato, buscar estabelecer um cronograma diário, né? Dentro desse cronograma, o que é que eu vou fazer? Dentre eles, assim, só para vocês terem ideia, eu tiro 30 minutos por dia só para eu poder me comunicar com seguidores da minha rede social. Então, eu curto uma postagem, eu envio uma mensagem, né? Eu sempre busco, de fato, me movimentar, para eu nunca deixar de perder aquela pessoa que me segue, né? Então, assim, tenho mantido mesmo a questão da visita, né, no porta a porta, que a gente chama PAP, né? Tenho feito aqui meus leads aqui dentro agora que fugiu da minha cabeça aqui o nome, né? Montei o meu CRM, tenho tudo bem detalhadozinho, né? Onde as pessoas que eu já conversei, as pessoas que eu ainda vou ligar, as pessoas que não aceitaram o meu, exatamente, né? E, inclusive, né? Até falei para o Michael também que teve uma pessoa que eu visitei em fevereiro, que essa pessoa não quis e essa pessoa entrou em contato comigo agora em junho, né? Que aí no caso foram 2 contratos de tráfego que eu fechei para ela e para o irmão, né? Então, assim, de fato, pessoal, se manter firme, né? Buscar estar perto de pessoas que vão levar vocês para frente, vão levar vocês para cima, né? Porque eu sempre costumo dizer, a gente nunca está só, a gente sempre é uma soma das pessoas que estão ao nosso redor. Então, buscar estar perto de pessoas que vocês entendam que de fato, né, tem algo a ensinar para vocês, buscar fazer parte de comunidades, né? Eu também comecei a entrar em comunidades dentro do Facebook de segmentos que eu atuo, né? Por exemplo, o meu nicho principal atualmente é corretor de imóvel, dentista, médico e advogado,
né? Então eu entro nas comunidades do Facebook, né? Falo sobre o meu trabalho, tá? Tenho ligado para as pessoas também, né? Tem uma plataforma que, se vocês tiverem interesse de assinar, se chama B2B Leads, né? São leads frios, mas assim, são muitos contatos atualizados, onde você consegue pegar segmentos de empresas que abriram agora, né? Então, dentro desses contatos, as pessoas, você pode ligar para essas pessoas, entrar em contato, e aí você vai começando a estabelecer aí, né, enchendo o seu CRM, e aí você poder ter essa oportunidade de entrar em contato com essas pessoas. Pra vocês terem ideia, eu faço em média 100 ligações por dia. Dentro dessas 100 ligações, uma pessoa fecha comigo, né? Vinícius, o nome do app é B2B Leads, né? Eu fiz um investimento nessa plataforma, foi R$ 50, salvo engano. Eles dão aproximadamente 1.000 contatos para você, de diversos segmentos. Você, por exemplo, você coloca lá médico, aí aparece CNPJs de médicos, né, que abriram o CNPJ recentemente, por exemplo, né? E aí eu vou montando, né, vou escalando. Tá, B2B, Leades. Isso. Pro momento, perfeito. Certeza. É entender. Exatamente. Michael, é, desculpa te interromper, só para poder responder já o Moacir, ele perguntou sobre uma ferramenta de CRM, né? Atualmente eu uso o RD Station, sabe? Tá? Mas eu comecei com o Trello, tá? O Trello, ele é super simples, de graça, pessoal. Você consegue montar as suas, né, lacunas, né, de atendimentos, contrato fechado, reunião marcada, né? Então, assim, hoje você consegue usar essa ferramenta, né? Eu iniciei com o Trello, mas aí eu optei pela RD Station porque realmente o meu volume ele aumentou muito, né? Então eu precisava automatizar mais para eu poder ter um controle melhor. Mas Trello eu iniciei, gosto muito. Tem gente que usa o Notion, eu particularmente não me adaptei, mas o Trello foi o que eu iniciei, né? E realmente me ajudou muito, né? Eu posso estar passando para vocês também aqui algumas ferramentas aqui que eu utilizo que me ajudam muito para eu poder fazer essas prospecções, tá? Eu lembro que teve um rapaz que levantou a mão, Bruno, aqui. Tá, sim, sim. Em relação a quando você vai fechar pacotes trimestrais, assim, por exemplo, anual, né? É sempre importante aí você estar com a maquininha de cartão na mão. Se não tiver a maquininha também, hoje os celulares aí eles já têm o link, né? Então facilita muito também, né? Eu particularmente uso o link para poder fechar contratos de tráfego pago aí de 3 meses, né? Então
assim, ferramenta não falta, pessoal, assim, vocês podem ter certeza, né? Eu acho que a virada de chave é quando a gente começa a entender que o poder da decisão do outro não está com a gente. Então, a partir do momento que eu entendo que, por exemplo, aquele cara deu não pra mim naquela hora, aquele cara foi grosseiro, ou então aquele cara não me deu atenção suficiente, aquilo ali diz muito mais respeito dele do que a mim, né? E eu absorvia muito isso antigamente, né? E hoje eu evito, né? Então, assim, cada visita, cada não é um aprendizado para mim, né? Cada visita que eu faço, que eu tentei ofertar os meus serviços, que não deu certo, eu levo como aprendizado para uma próxima que eu vou fazer e por aí vai, né? E isso me ajudou muito para eu poder conseguir aí eu manter essa minha base de clientes, né, para eu poder conseguir fechar cada vez mais negócios, tá? Alguém falou também aí, não sei se foi o Caleb, mas só aproveitando logo que para poder continuar para vocês aqui, né, na abazinha que a gente tem falando aí sobre aproveitar os treinamentos oferecidos para Evolua. Não sei se o Jacques está na live, mas eu conversei com ele na semana passada, porque eu refiz novamente, né, eu refiz o treinamento da Evolua de novo, e aí eu comecei a observar alguns nuances assim da iluminação que ele utilizava, né? E aí dentro dessas observações, né, eu comecei a ver também que, por exemplo, até o tipo de iluminação que a gente usa, né, ajuda a gente poder passar mais credibilidade num vídeo que a gente está mostrando para os clientes. Né? Então até peguei umas dicas com ele, no próprio vídeo ele coloca um link aqui de algumas coisas que eu comprei, né, que são alguns refletores, tá? Mas o que eu queria passar para vocês, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode eu paro aqui para poder responder. Mas são algumas atitudes que eu tenho tomado em relação à minha prospecção com os meus clientes, né? Gente, cliente de social media, por exemplo, que é mais o meu forte, eu tenho uma oportunidade, acabei lançando alguns anúncios que têm dado certo. No nosso portal, se vocês pararem para observar, lá tem uma abazinha que, tipo assim, eu posso analisar o seu perfil de graça. Não sei se vocês já chegaram a ver. Na aba de criativos, é um criativo já antigo. Eu posso analisar o seu perfil de graça. Aquele foi o meu primeiro anúncio que eu fiz na Evolua. Antigamente não tinha dado certo porque eu não sabia mexer, mas agora que eu usei novamente, eu já tive alguns cadastros de conversa iniciados, exatamente para eu poder ter essa oportunidade de poder fechar um negócio. Então, assim, eu já prospecto esse cliente a partir do momento que eu faço essa análise do perfil dele, né, de uma forma bem rápida, né? Eu faço análise do perfil, eu já consigo puxar, porque o próprio cliente ele diz a dor dele para a gente. Quando a gente vai conversar com o cliente e poder falar sobre, né, os nossos serviços, a gente acaba falando tanto sobre a gente não escuta o que o cliente tem para falar. E o cliente ele já diz de fato qual é a dor dele, o que é que ele precisa, se o problema é no Instagram, se o problema é no site, né? E então, a partir do momento que eu comecei a ouvir mais também o que ele tinha para dizer, após esse momento de análise que eu fazia do Instagram, eu também consegui fechar mais contratos de social media, tá? Oi, Neila. Opa, alguém levantou a mão. Foi Neila o nome. Vocês podem ir perguntando aí, tá, pessoal? Que a gente vai desenrolando. Também vou abrir um jogo aqui para vocês de algumas plataformas que eu tenho usado, que tem dado certo para mim, tá certo? E aí eu tô aqui realmente para poder ajudar, tá? Tá. Isso. Aproveitando, né, que a gente desceu nessa parte aí, algo que eu tenho feito muito também, que tem dado certo, eu sei que é um pouquinho chato, mas a gente acaba se adaptando, que é a criação de conteúdo, né? Eu comecei também a observar alguns criadores de conteúdo que hoje são muito famosos, por exemplo, como o Whindersson Nunes, né, entre outros, e eu sempre me preocupava muito com a qualidade de vídeo, de como que eu fazia esse vídeo não vai ficar legal, esse vídeo não vai ser chamativo, né? Então eu peguei, comprei um ring light para mim, tá? E aí comecei a fazer a gravação dos vídeos. E dentro dessa gravação dos vídeos eu comecei a perceber que eu fui gerando um certo tipo de autoridade dentro das pessoas que me seguem, né? Então eu tinha pessoas que me conheciam que nunca vieram falar comigo sobre produtos da agência. Que a partir do momento quando viam falando sobre determinados tipos de assunto, né, começaram a me procurar para contratar o serviço. Então, pessoal, né, o que é que eu tenho feito mais ultimamente no meu Instagram que tem dado muito certo também?
Eu parei de me preocupar em simplesmente só vender serviço no Instagram e comecei a entender que a minha preocupação de fato tem que ser mostrar conteúdo, mostrar credibilidade, mostrar que eu entendo do assunto para as pessoas. A partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a ter mais retorno de pessoas me procurando para poder saber como que funciona o site, como que funciona uma landing page, como que é o meu trabalho de tráfego pago, como que é o meu trabalho de social media. Tá? Neila, para essas pessoas que não conseguimos marcar reunião nas prospecção, alguma dica? Eu não consegui entender, assim, pode ser mais específico? Específica? Ah, perfeito, perfeito. Exa- exatamente, exatamente, é buscar ouvir a pessoa, né? Se naquele momento ela está dizendo um não para você, outra coisa que eu tenho feito também, eu criei lista de transmissões dentro do meu WhatsApp, onde eu coloquei contatos, né? Dentro desses contatos que não me respondem, ou contatos que diziam não, todo dia eu começo com um bom dia, eu começo com um boa noite, eu sempre busco alimentar conteúdos lá dentro, por exemplo, vocês souberam disso? Né? Eu sempre tento alimentar para eu poder estar presente, porque não é simplesmente aquela pessoa não me atendeu, eu vou ligar daqui a 2 meses. Não, é estar presente para aquela pessoa. Né? Então, o que é que eu sempre faço? Eu criei uma lista de transmissão, sempre busco alimentar essa lista de transmissão, então sempre eu estou falando diariamente com essas pessoas, para exatamente um dia, se ela reparar, ela venha conversar comigo, e aí a gente poder, né, ter essa oportunidade de poder fechar o negócio. Espero ter contribuído aí, Neila, para a sua dúvida. Tá? E assim, realmente, de fato, tenho buscado cada vez estudar mais sobre o marketing digital. Né? O que eu entendo hoje, e falando para vocês com propriedade, porque realmente eu vim, né, de um período de muita dificuldade. Né? O que eu posso dizer para vocês é que a gente tem a faca e o queijo na mão nesse momento. De fato, a gente tem aí o suporte aí dos meninos, né? Jackson é um cara que eu mando mensagem para ele, e olha que assim, eu já peguei muito, tanto o Michael Jackson, Danilo também, não sei se ele está na live aqui, mas assim, são pessoas que sempre me responderam, sempre me ajudaram, né? Eu sempre busco, né, estar perto dessas pessoas, exatamente porque eu sei que são pessoas que se preocupam aí com a gente e tentam o máximo possível fazer com que a gente consiga expandir os nossos negócios por aí. Né? Então, outra coisa que eu tenho feito também que tem ajudado muito, pessoal, né? Eu tenho feito lives no Instagram, né? Buscado profissionais de segmentos aí para eu poder compartilhar algumas ideias, conteúdos. Então, enfim, eu já tive uma conversa, um bate-papo, né, com um profissional do marketing aqui da minha cidade, né? Já tive um bate-papo com web design, né? Então, assim, gerem conteúdo, que uma hora o resultado ele vai vir para vocês podem ter certeza. Isso. Sim, sim. Sim, com certeza. E assim, eu de fato tenho tentado o máximo possível sempre me aproximar de pessoas que vão me ajudar a crescer, né? Então, tenho colegas aqui da Evolua que eu converso também, tenho a oportunidade de conversar diariamente, bato papo mesmo, né? Tiro dúvidas sobre o que é que eu preciso acertar, o que é que eu não preciso, né? Então, assim, a gente aqui é um time, pessoal, né? Então, se o meu crescimento, né? Fico muito feliz quando eu vejo também o meu time crescendo junto comigo, porque a gente fortalece cada vez mais, né? Então, assim, quando eu vou ter um bate-papo com um cliente, por exemplo, quando eu mostro o nosso portfólio, por exemplo, pouquíssimas agências eu vejo com um portfólio tão bonito como o nosso, né? Então, assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, agora a gente precisa, de fato, entender e fazer essa meia-culpa, né? O que é que eu preciso fazer para poder tentar melhorar, né? Eu já tenho uma agência ali, eu já tenho os profissionais para poder fazer os procedimentos.
o que é que de fato eu preciso fazer para poder tentar inovar, né? Porque a situação ela já está ali, o problema ele já está ali. O que eu mais tenho tentado buscar é focar na solução. E de fato, graças a Deus, assim, esse mês deu muito certo e vai continuar dando, né? Por isso que eu até falei para vocês no início do nosso bate-papo aí, que esse mês eu já fechei mais do que os 6 meses anteriores, tá? Então, realmente, de fato, pessoal, eu queria deixar um espaço aberto para dúvidas para vocês, porque eu quero muito poder contribuir, né? Eu acho que, de fato, quando a gente contribui, a gente acaba ajudando mais a gente mesmo do que a pessoa que a gente contribuiu, né? E eu sinto muito essa vontade de poder fazer com vocês, por exemplo, o que eu tive o bate-papo com o Felipe, né? Que me ajudou também, com a Grazi, que eu bati um papo também. Enfim, com o Jackson, né? Então, assim, eu queria deixar um espaço aberto aí para perguntas de vocês, tá? E é isso. Ah, perfeito. 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 Pegando também essa oportunidade do que você falou, eu consegui alinhar tanto a gestão do tempo como a gestão financeira, né? Tipo, logo eu, um profissional que vim de banco de muitos anos, né? Então, o que é que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que eu precisava investir em mim. Precisava primeiro investir em mim, investir no meu serviço, para eu poder tentar organizar melhor o tempo, tá? Então, como que eu começo inicialmente? Eu sempre busco iniciar 8 horas da manhã, todo dia. E como que eu faço? Eu separo meia hora do meu tempo, como eu falei para vocês inicialmente, quando eu acordo. Acordo não, perdão, quando eu começo a trabalhar. Eu separo meia hora do meu tempo para eu poder conversar com a minha audiência. Então, se vocês acompanharam o meu Instagram, né, aproveitando fazendo meu jabá aqui, agênciaevolua.fortal, se quiserem me seguir lá, serão muito bem-vindos. Vou, de- vou deixar assim, né? E aí, o que é que eu faço? Eu sempre busco, eu sempre busco conversar com a minha audiência todo dia, né? Seja por stories ou então curtir uma publicação, curtir um comentário, tá? E aí o que é que eu faço? Eu sempre separo uma hora do meu dia para ligações, tá? Dentro dessas ligações, aí é que eu vou falando. Ah, tem gente que não atende, mas tem gente que atende também, né? Então, separo sempre um dia na semana, por exemplo, para eu poder fazer as visitas, tá? E aí, principal coisa em relação à questão do tempo é quando eu comecei a entender também como que eu poderia investir o financeiro, né? Eu sempre separo 30% do que eu faturei naquele serviço para a agência, tá? Então, eu comecei a investir mais em tráfego pago, eu comecei a investir mais em produção de carrossel, de conteúdo, comprei produtos para eu poder usar aqui em casa para melhorar a minha iluminação, para eu poder gerar mais conteúdo, tá? Então, de fato, assim, eu não tive nada de absurdo em relação à questão de horário. Tem gente que trabalha até meia-noite, tem gente que trabalha até 2 horas da manhã. Eu estabeleci, bem, gente, eu sou uma agência, eu preciso começar a trabalhar no horário de expediente e ir embora dentro do expediente que todo mundo vai embora. O que é que eu preciso fazer para poder otimizar mais o meu tempo, né? Então, busquei plataformas que pudessem automatizar mais e me ajudar. Dentre elas, ManyChat, mas aí hoje vocês vão entender que na atualização do Instagram, pode ser um papo até para um outro momento, que a gente pode conversar, Michael, se tiver essa oportunidade, da gente poder falar sobre as atualizações do Instagram e entender algumas mudanças que a plataforma colocou que vai impactar muito em relação à questão do alcance das pessoas, tá? Então acho que a gente poderia ter um momento para poder conversar só sobre isso, que é um assunto muito extenso.
né? Mas eu realmente eu tenho buscado conhecer a minha audiência. E conversando com a minha audiência, realmente, de fato, eu tenho conseguido chegar aí às pessoas que compram o meu serviço. Bo- bo- Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Excelente, excelente pergunta, tá, Rodrigo? O que eu sugiro para você, inicialmente, tá, é ter calma. A ansiedade ela não leva a gente a lugar nenhum, tá? Então, assim, vamos entender o mercado, vamos entender o meu segmento. Então, cara, tira esse mês, né, para poder entender como que funciona o business. Tenta entrar em comunidades de profissionais que oferecem o mesmo serviço que você. Eu citei duas aqui, né, mas tem várias, tá, para você poder acompanhar, tá certo? É, Tenta estudar plataformas, né, de serviços que você vai utilizar, tá certo? Que tipo de plataformas que eu estou falando, assim, por exemplo, né? Por exemplo, o ManyChat é uma que eu falei, mas ela vai ser descontinuada, não vai continuar, tá certo? Mas, por exemplo, tenta entender um pouco como que funciona a plataforma do Instagram. Se você olhar o seu Instagram lá, o teu Instagram é perfil profissional. Pronto, dentro dele você consegue ver os insights, certo? Dentro dos insights, o próprio Instagram ele te diz quem é o teu público de fato. Então, por exemplo, o meu público é 25 a 34 anos, então eu já entendo que a melhor forma de oferecer o meu serviço são para essas pessoas que de fato compram. Né? Então, tenta estudar a região que mais te acompanha, né? Faz esse estudo, esse balanço. Né? E aí, o que é que eu recomendo você fazer? Nós temos excelentes profissionais aqui dentro da Evolua para poder te dar assistência. Eu já citei alguns aqui, mas uma coisa que o Michael me falou e o próprio Jackson, inicialmente, que eu não fazia. Cara, eu não ligava para ninguém daqui no início. No primeiro mês, no segundo mês, eu não ligava. E assim, cara, eu comecei a entender que não, eu preciso ligar para poder entender como que funcionam as coisas, né? E assim, cara, prontamente as pessoas aqui me respondem, né? Tive essa oportunidade, assim, né, de pessoas que são mais próximas a mim, que eu converso mais. O Michael, o Danilo, né, também, que é um cara de gente boa. Tem o Isney também, do Tráfego Pago, que eu tenho a oportunidade de conversar muito com ele. Já aprendi muita coisa. Né? O próprio Jackson também, de dicas. Cara, quantas vezes eu já cheguei pro Jackson perguntando coisas assim e o cara responde no sábado, sabe? Tipo, mas assim, tipo, são pessoas que de fato, quando eu entendi que eu poderia chegar até eles para eu poder mostrar que eu queria aprender, né, que eu queria entender mais como que funcionava o mercado, sempre se colocaram à disposição para me ajudar. Espero ter contribuído aí com a sua dúvida. Ah, certeza. Eu quero só responder a Kézia, que ela abriu a mão aí, a última, para poder responder, e a gente faz. Pronto, é a Kézia, né? Levantou a mão. Oi, boa noite, Kézia, tudo bem?
Mais rápida, né? Excelente pergunta, tá? Eu acredito que foi o Wisney que você falou, né? Que ele é experiente na parte do Google. Eu atualmente, eu invisto na Meta, tá? Tem dado certo para mim. Já conversei inclusive com o Wisney também, que eu vou começar em julho no Google, até porque eu quero expandir mais o meu alcance, né? E o Google, ele no caso, ele não exige tanto como a Meta, né? O Google, no caso, ele vai te dar a oportunidade do teu link estar lá em cima para quem tem interesse na tua área. A Meta já é cheio de burocracias, né? Então, o que é que eu tenho feito que tem dado certo para mim, Kézia, né? Primeiro de tudo, por exemplo, qual é a tua região? Desculpa. Pronto, São Bernardo. O que é que eu tenho tentado fazer, certo? Tenho tentado entender quais são os principais bairros onde tem pessoas que de fato vão querer comprar o meu serviço, né? Então eu tenho tentado segmentar mais. Eu sempre deixava antes para a minha cidade inteira, né? Que no caso é Fortaleza, tá? Mas eu acabava não tendo sucesso. Então quando eu entendi que eu precisava vender determinado tipo de serviço, onde eu posso conseguir encontrar essas pessoas? Quem são as pessoas de fato que têm interesse em poder comprar o meu serviço? Quais são os comportamentos dela? Né? Então, por exemplo, é o microempreendedor que eu estou querendo alcançar ou é o dono de uma grande empresa? Né? É o lojista que eu estou querendo alcançar? É o dono da loja da fábrica de brinquedos? Né? Então, o que é que eu tenho feito que me ajudou muito e eu espero que ajude você também, né? Para você poder fazer esse segmento. Tenta entender qual é o produto que você quer oferecer primeiro, né? É muito importante que, Kézia, eu vou até dar a dica para o Rodrigo também, né? Que primeiro não tenta se preocupar em ter que vender tudo de uma vez, né? Entende qual é o produto que você tem mais familiaridade inicialmente. Você é o tráfego? Então pronto, vamos começar a focar no tráfego. Quem precisa de tráfego? Todo mundo. Mas quem inicialmente que a gente precisa entender? Pô, os lojistas, né? Na minha cidade aqui a gente tem um centro, onde tem várias pessoas que vendem coisa. Então, tipo, eu lancei tráfego para lá e tenho conseguido, né? Então, assim, é tentar entender onde de fato está o teu público. Quem é a pessoa que te procura mais? São mulheres? São homens? Até hoje eu aprendi, inclusive com o Wisney, isso daí, a gente consegue segmentar na própria plataforma quem compra mais de você. Se é de pessoas que têm iPhone, se é pessoas que têm Android. Então, assim, o tráfego na Meta, ele é muito específico, né? Então, é muito importante você entender, estudar mais essa plataforma para você poder ser mais assertiva, né? Para evitar também que você gaste muito dando dinheiro para a Meta e você não tenha retorno de volta. Quem tiver dúvida, pessoal, pode ir lá no meu Instagram, me perguntar no direct, que será um prazer responder, viu, pessoal?